Boa noite, pessoal do Espectro de Ideias. Preparem seus fones de ouvido e abaixem as luzes, porque hoje vamos mergulhar em um terror visceral. Um conto que se agarra à sua mente e perturba o silêncio com a pura essência do macabro. Esta é uma história onde o próprio corpo se torna um palco para o horror e a sanidade se esvai a cada som gutural. A Sinfonia dos Desmembrados. Mateus era um jovem médico legista, com uma mente afiada e um estômago aparentemente inabalável. Trabalhava no necrotério de uma cidade fria e cinzenta, acostumado à dança macabra da morte. Mas nada o prepararia para o que encontraria na autópsia daquela noite. O corpo era de um homem não identificado, encontrado em avançado estado de decomposição, em um armazém abandonado. A causa da morte era indeterminada, mas havia algo terrivelmente errado. À medida que Mateus começava a incisão, um odor nauseante, diferente de qualquer putrefação que já havia sentido, invadiu o ambiente. Era um cheiro doce e enjoativo, como carne rançosa misturada a flores murchas. A pele do cadáver parecia estranhamente maleável, quase viva sob seus dedos enluvados. Ao abrir o tórax, Mateus recuou, tomado por um choque visceral. Os órgãos internos não estavam simplesmente deteriorados, eles estavam reorganizados. O coração, em vez de sua posição usual, estava preso à traqueia por filamentos esbranquiçados. Os pulmões estavam invertidos, seus alvéolos preenchidos por uma substância viscosa e escura. Era uma abominação, uma profanação da anatomia humana. Enquanto tentava catalogar as anomalias, um som sutil chamou sua atenção. Vinha de dentro da cavidade torácica. Um murmúrio baixo, quase inaudível, como se os próprios órgãos estivessem sussurrando. Mateus aproximou o ouvido, o nojo lutando contra a curiosidade científica. As palavras eram indistintas, mas a entonação era inconfundível. Sofrimento. Ao longo da autópsia, os sons se intensificaram. Pequenos estalos, cliques, e o que pareciam ser fluidos se movendo dentro do corpo com um propósito grotesco. Mateus sentia um formigamento percorrer sua espinha, a lógica de sua profissão sendo violentamente confrontada por algo inexplicável. Na cavidade abdominal, o horror atingiu um novo patamar. Os intestinos estavam intrincadamente trançados, formando padrões geométricos bizarros, e deles emanava uma espécie de canto gutural, baixo e constante, como um coro desafinado de vozes presas. Mateus sentiu seu estômago se contrair, a bile queimando sua garganta. Ele precisava parar, mas uma força invisível o impelia a continuar, a desvendar aquele enigma macabro. A cabeça do cadáver também reservava horrores únicos. Ao remover o couro cabeludo, Mateus descobriu que o crânio estava perfurado por minúsculos orifícios, dispostos em espirais perfeitas. E desses orifícios, um líquido viscoso e amarelado escorria lentamente, acompanhado por um som sibilante, como se o próprio crânio estivesse respirando. O ápice do terror ocorreu ao examinar a boca do cadáver. Presa à língua por finos fios negros, havia uma série de pequenos objetos duros. Mateus, com pinças trêmulas, removeu um deles. Era uma unha humana, perfeitamente formada, mas incrivelmente pequena. Ao remover mais, ele encontrou dentes minúsculos e fragmentos de ossos delicados. Era como se outro ser diminuto e grotesco estivesse crescendo dentro do corpo do homem, utilizando seus restos como matéria-prima. Nesse momento, o canto gutural que emanava do abdômen se elevou em um crescendo dissonante. Os murmúrios do tórax se tornaram lamentos audíveis, e o sibilo do crânio ganhou um ritmo pulsante. Era uma sinfonia de horror, uma cacofonia de sofrimento silencioso que agora ecoava pelo necrotério. Mateus cambaleou para trás, o bisturi caindo no chão com um clangor metálico. Ele não estava apenas realizando uma autópsia, ele estava testemunhando um processo de transformação macabra, uma invasão silenciosa que havia tomado o corpo daquele homem como um hospedeiro. A porta do necrotério se fechou com um clique suave, impulsionada por uma corrente de ar fria que surgiu do nada. Mateus estava trancado com aquela abominação. As luzes começaram a piscar erraticamente, lançando sombras dançantes pelas paredes. A sinfonia dos desmembrados se intensificou, como se a entidade dentro do cadáver soubesse de seu medo, se alimentasse dele. Ele ouviu um arrastar suave vindo da mesa de autópsia. O corpo, antes inerte, parecia estar se movendo, pequenos espasmos percorrendo seus membros. Os murmúrios agora formavam palavras inteligíveis, sussurros carregados de uma dor insuportável. Dentro, dói, não para. O terror paralisou Mateus. Ele era um homem da ciência,
confrontado por algo que desafiava todas as leis da natureza. Aquele corpo não era apenas um cadáver, era um receptáculo para um horror indizível, uma entidade que falava através da linguagem da dor física. Lentamente, o corpo na mesa começou a se contorcer. Os membros se flexionavam em ângulos antinaturais. A boca se abriu em um bocejo grotesco, revelando não apenas a língua adornada com unhas e dentes minúsculos, mas também algo mais profundo, um vazio escuro que parecia engolir a luz. Do vazio, emergiu um som novo, um estalido seco, como ossos se quebrando. E então, o corpo começou a se desmembrar, as juntas se separando com estalos macabros, como se uma força interna estivesse tentando se libertar, rasgando sua prisão de carne. Mateus observou, horrorizado, enquanto o corpo se desmontava pedaço por pedaço. De cada junta separada de cada fragmento de osso e músculo, os murmúrios, os cantos e os sibilos continuavam, uma orquestra de agonia ecoando no silêncio profanado do necrotério. No final, restou apenas uma pilha disforme de partes humanas sobre a mesa. Mas a sinfonia persistia, agora vindo do próprio ar, sussurrando em seus ouvidos, invadindo sua mente. Mateus caiu de joelhos, as mãos cobrindo as orelhas, tentando abafar a cacofonia de sofrimento. Ele nunca mais foi o mesmo. A visão daquele corpo desmembrando e a sinfonia dos seus restos o assombrariam para sempre. Ele se tornou um recluso, trancado em seu próprio apartamento, ouvindo em cada silêncio os ecos daquele horror. E às vezes, no meio da noite, ele jurava ouvir, vindos de algum lugar dentro das paredes, um murmúrio baixo e constante, uma melodia macabra de cliques, estalos e sussurros. A sinfonia dos desmembrados havia encontrado um novo ouvinte, aprisionando-o em sua eterna e silenciosa agonia. Espero que este conto macabro tenha atingido o nível de terror que você buscava, pessoal do Espectro de Ideias. Que a sinfonia silenciosa dos desmembrados ecoe em seus pensamentos muito depois do final da narração.